Bom, turma, devido a alguns problemas técnicos, nosso vídeo vai sair cortado. Primeiramente, que o programa que eu estou utilizando para fazer esses vídeos, ele não é uma versão comprada, né? Então, como ele é uma versão grátis, ele tem um limite de tempo. E aí os vídeos vão sair em parte, nessa segunda parte. Como eu havia abordado no finalzinho do vídeo anterior, né? Aqui você tem Portugal e você tem Espanha. Então, Portugal voltou a fazer relações comerciais com o Oriente, principalmente através dessas duas rotas, através de Constantinopla e através do Estreito. Só que basicamente esses produtos que vinham do Oriente e eram de necessidade fundamental, como eu falei, você não tinha uma tecnologia de conservação de alimento bem aprimorada, né? Então basicamente boa parte dos europeus tinha uma alimentação precária e até estragada, vamos dizer assim. Então essas especiarias, esses temperos não eram só questões culinárias, mas era questão de necessidade mesmo, tanto o sal como outros temperos. Bom, então só que no entanto, boa parte desses produtos que vinham do Oriente, eles tinham que passar pelo interposto, né? Esse comércio com o Oriente foi aberto graças a um processo conhecido como cruzadas, e nesse processo de cruzada, duas cidades italianas, que é Gênova e Veneza, se estabeleceram como cidades que controlavam esse comércio. Então toda a produção que vinha do Oriente tinha que passar pela cidade de Gênova e também de Veneza, para daí eles irem para Portugal e para Espanha e para outras regiões da Europa também. Então nesse passar por esse anteposto, isso encarecia muito o produto. Então toda vez que ele passava pelo anteposto, ele tinha um juros embutido naquele produto e ele ia ficando cada vez mais caro. Essa situação, né, só piorou ainda, ou piorou ainda mais, em 1453. Então em 1453, os turcos otomanos descontrolam, passam a controlar e dominar a cidade de Constantinopla. Ela se localiza nessa região. E a partir daquele momento, eles fecham o comércio entre o Oriente e a Europa. E muitas vezes o que consegue passar desses produtos, eles ficavam cada vez mais caros. Então o que conseguia passar pelas essas rotas virava um produto muitas vezes caro e às vezes não podia, né? Não tinha condição de você pagar o preço por aquele produto. Ou seja, cada vez mais, tanto os portugueses como outros europeus tinham que buscar outras rotas comerciais para estabelecer relação comercial com o Oriente, tanto a Índia como a China e outras regiões. Como eu falei, em 1453 você tem a tomada de Constantinopla, que fez subir, né, ou aumentar ainda mais os preços das mercadorias. Aqui eu trouxe dois mapas para vocês, ele vai mostrar um pouco como era, né, as rotas comerciais europeias. Aqui você tem as rotas comerciais no século XIII e no século XIV. Você tinha o comércio da China como a Índia, e passa por dentro da Europa, né? Depois da tomada de Constantinopla, a partir do momento que os europeus, como espanhóis e também portugueses, têm que buscar outra rota, eles vão buscar outras rotas. E uma das rotas é contornando a África. E nesse processo também você tem a descoberta da América e do território que hoje é conhecido como Brasil. Bom, é claro que para achar esses caminhos não foi uma coisa fácil. Primeiramente que você tinha diversos mitos, e como boa parte se tinha esse desconhecido, existia também o medo do mar. Tinham vários mitos que existiam monstros no mar e tal. Além desses limites em relação aos mitos, né, você também tinha um limite técnico, né? Então você não tinha uma tecnologia marítima tão desenvolvida. Tanto a própria questão do conhecimento cartográfico, ou seja, de produção do mapa, era limitado. Além disso, as próprias embarcações também tinham várias limitações. Aqui nós trouxemos também alguns dos pioneiros da navegação. Nós temos primeiramente os portugueses, os espanhóis, os ingleses, franceses e os flamengos, que são basicamente os povos da região dos Países Baixos e da Holanda. A gente vai falar um pouco do pioneirismo português. Basicamente, Portugal foi um dos pioneiros nesse processo de navegação e descoberta de novas rotas comerciais e de boa parte do mundo também. Como eu falei, boas partes das regiões por volta de 1500 do mundo era desconhecido. Então, além de Portugal, primeiramente Portugal tinha uma condição muito específica.
porque como ele ficava naquela partezinha da Europa, ele facilitava as relações comerciais com o Mar Norte. Bom, então o Mar Norte é um mar um pouco mais acima. Então, para todos os produtos que passavam por essas regiões e tinham que ir para o Mar Norte, basicamente eles tinham solução de ter postos comerciais aqui em Portugal. Então, isso ajudou muito a desenvolver o comércio de Portugal. Além disso, depois da centralização do poder, então em 1385 você tem um processo de centralização política, né? Então, basicamente você tem um rei que ele passa a controlar todo o Império Português. Além disso, a monarquia também ela passa a incentivar, né, todo esse processo de busca de novas rotas comerciais. E nesse processo você também tem uma figura muito importante que é Dom Henrique. Então basicamente você tinha duas visões. As visões dos mercantes buscavam, né, basicamente relações comerciais e também a visão da monarquia, que estabelecia uma luta contra os inimigos da fé. Então os islâmicos eram conhecidos, islâmicos ou muçulmanos eram conhecidos como os inimigos da fé. E esse processo de expansão e de novas rotas era incentivado basicamente por isso, pela monarquia, que queria uma luta, né, contra os inimigos da fé, e também pelos mercantis, que eram os comerciantes que buscavam novos portos comerciais. Então, a partir do século XV, você tem a figura do Henrique, né, do Dom Henrique. E ele é uma figura fundamental que ele vai reunir vários navegadores e vai reunir uma série de conhecimentos sobre o mar. Então, ele busca incentivar esse processo de navegação. Além disso, Portugal também tem alguns elementos que influenciaram nesse pioneirismo. Então, por que Portugal foi um dos primeiros países a desenvolver essa navegação apurada? Bom, principalmente além da questão geográfica, como eu falei, né? Então, Portugal se localizava na Península Ibérica, que era uma situação estratégica para se lançar ao mar e ao Oceano Atlântico. Além disso, você também tinha um recém-espírito renascentista, né? Um espírito de desenvolver as capacidades humanas. E você teve um processo de grande desenvolvimento de várias técnicas e tecnologias. Então, equipamentos como bússola, astrolábico, você teve o desenvolvimento da cartografia a partir do século XV, né? E também, é claro, das caravelas também. Então, graças ao você vai atribuir esse pioneirismo português a várias características, como a localização geográfica, desenvolvimento de novas tecnologias, o empreendimento da monarquia, que passou a incentivar esses navegadores. Agora vamos falar dos primeiros passos. Bom, basicamente o primeiro passo nesse processo de navegações portuguesas foi a conquista de Ceuta, do norte da África. Então, basicamente, esse foi o primeiro anteposto comercial que ela conquistou. Então, basicamente, era um território que era ocupado pelos islâmicos. Nessa empreitada participaram mais de 200 navios e cerca de 50 mil soldados. No entanto, né, ao tomarem a cidade, eles verificaram que boa parte dos produtos ou do que eles desejavam, enfim, as mercadorias já não se encontravam, né? Boa parte da população já havia fugido. Então, em busca de riquezas e de mais locais, eles acabaram começando um processo de contorno da África, né? Então, eles passaram a contornar o litoral africano. E nesse processo de contorno, cada locais que eles paravam, eles estabeleciam feitorias, né? Então, você teve um processo de iniciação de conquista da África. No entanto, Portugal não tinha nem pessoas, né, para conquistar a África, nem equipamento. Então, o que eles faziam? Né? Estabeleciam feitorias no litoral e estabeleciam relações de troca com essa população. Né? Em 1498, perdão, eles obtiveram uma das suas maiores conquistas, que foi quando Vasco da Gama, né, ali com sua saiu de Portugal com cerca de 4 navios e 170 homens. Então, basicamente, ele foi o primeiro que conseguiu contornar o Cabo das Tormentas, que depois ele botou o Cabo da Boa Esperança, se não me engano, e depois conseguiu chegar às Índias, basicamente. Então, ele foi o primeiro a conseguir contornar a África e chegar à Índia. Basicamente, isso também foi um processo muito violento, porque quando ele saiu, né, ele saiu com 4 navios e cerca de 170 homens. No entanto, ao retornar, ele tinha perdido 2 embarcações e 115 homens. Então, se ele foi com 170, né, ele voltou aí com 55 homens.